sistema respiratório. Também iremos dividir o sistema respiratório em duas partes, né? A primeira parte, o respiratório 1, abordaremos sobretudo a cavidade nasal, né, os seus principais elementos, os seios paranasais associados a essa cavidade. Faremos uma análise também da faringe e finalizaremos o conteúdo de respiratório 1 com a parte de laringe. No sistema respiratório 2, chamadas vias aéreas inferiores, aí iremos trabalhar a partir daí com a traqueia, com os brônquios, chegaremos aos pulmões e faremos também uma abordagem da relação dos pulmões com as pleuras, membranas serosas que envolvem o pulmão e participam de maneira significativa no funcionamento da atividade respiratória, e aí nós faremos também essa parte com o sistema respiratório 2. Espero que vocês aproveitem, e participem das nossas atividades presenciais, das nossas atividades síncronas também, no Google Meet, porque lá nós conseguimos aprofundar um pouco mais os conteúdos que são abordados aqui e dar para vocês um maior grau de contextualização anatomo-clínica nas nossas atividades presenciais, tanto no laboratório quanto na nossa sala virtual. Nós iremos começar a nossa análise do sistema respiratório pelas chamadas vias aéreas superiores, Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma primeira imagem, essa que aparece na parte inferior, que é uma secção sagital na cabeça e que está realçando para nós a cavidade nasal, uma secção de cavidade nasal. Percebam aqui o teto da cavidade nasal, percebam aqui o piso da cavidade nasal. Esse piso ósseo também representa o teto da cavidade bucal. Vejam que aqui eu estou olhando o teto da cavidade bucal e aqui o piso da cavidade nasal. Nós já estudamos isso quando fizemos a análise dos ossos do esqueleto axial, e eu chamei a atenção de vocês para essa estruturação óssea no interior do nariz. Então vocês percebam que o piso da cavidade nasal é constituído pelo processo palatino das duas maxilas, aqui apenas em secção sagital, e também pela lâmina, que eu chamei de lâmina horizontal do osso palatino. O teto da cavidade é formado sobretudo pela lâmina crivosa do osso etimoide, Então aqui marcado na coloração lilás está aparecendo o osso etimoide, e aqui eu estou diante da lâmina crivosa do osso, a crista galha do osso etimoide, e a sua lâmina perpendicular, Vejam que a lâmina perpendicular do etimoide, juntamente com o vômer, constituem no seu conjunto o septo nasal, a parte óssea do septo nasal, que anteriormente é complementada por uma cartilagem denominada de cartilagem septal, Então essa é a estrutura que forma o chamado septo nasal. Quando nós removemos aqui o septo nasal, nós iremos expor sobretudo a parede lateral do nariz. Notem que no indivíduo vivo, toda essa parte de cartilagem, essa porção óssea formada pelo etimoide e pelo vômer, são revestidos por mucosa, Então a mucosa nasal, aqui representada, reveste todo esses elementos ósseos que nós demonstramos na figura anterior. Então, o nariz ele se comunica com o meio externo através de uma abertura chamada narina. Logo após a abertura existe um espaço denominado de vestíbulo nasal, uma região rica em pelos, em vibriças, E posteriormente essa cavidade nasal se comunica com o segmento de faringe através de uma abertura denominada de coana. Então as duas coanas, porque você observe que o septo nasal divide o nariz internamente
em 2 compartimentos, vamos mostrar isso nas figuras logo a seguir, né? Então o septo nasal divide o nariz em um compartimento direito e um compartimento esquerdo, e ambos os compartimentos vão apresentar a sua narina respectiva. Então a narina comunica um dos antímeros com o meio externo, enquanto que uma das coanas vai comunicar essa mesma divisão com a primeira parte da faringe, que está localizada posteriormente à cavidade nasal. Muito bem, agora nessa imagem nós já removemos o septo nasal, ele já não aparece mais aqui. O que eu estou observando é a parede lateral da cavidade nasal, constituída pelo osso etimoide e suas saliências laterais, que nós vamos chamar de concha nasal superior, concha nasal média. A concha nasal inferior é um osso próprio da cavidade nasal, isolado, você pode desarticulá-lo isoladamente. Surge ainda na parede lateral, aqui num vermelho em tom mais claro, a maxila, o corpo da maxila constituindo essa parede lateral, bem como a presença da lâmina vertical do osso palatino, que constitui, juntamente com os demais, a parede lateral da cavidade nasal. A parede anterior, formada pelos 2 ossos nasais, enquanto que a parede posterior da cavidade nasal é constituída pelo corpo do osso esfenoide. Bom, aqui aquela estruturação óssea que nós abordamos na figura anterior já está revestida pela mucosa nasal. Então toda a cavidade nasal é atapetada por uma mucosa, a denominada mucosa nasal, e aqui vocês percebam a presença da concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior, que nós observamos, quanto ponto de vista ósseo na figura passada. Entre a concha nasal propriamente e a parede lateral do nariz existe um espaço, e esses espaços recebem a denominação de meatos. Então, entre a concha nasal superior e a parede está o meato nasal superior. Entre a concha nasal média e a parede lateral aparece o meato nasal médio. E entre a concha nasal inferior e a parede está o meato nasal inferior. Mais uma vez, a narina comunicando a cavidade nasal com o meio externo, e um espaço denominado de coana, a abertura nasofaríngea, que comunica a cavidade nasal com o primeiro segmento de faringe. Então essa é a organização da parede lateral do nariz, tá bom? Nessa outra imagem, o que nós fizemos foi remover, nós cerramos a concha nasal média, fizemos também a remoção da concha nasal inferior, deixei aqui a concha nasal superior, e para expor especificamente os meatos, o meato nasal médio, o meato nasal inferior, e demonstrar através da figura que esses espaços, esses meatos se comunicam com cavidades. E vocês vão ver que essas cavidades recebem a denominação de seios paranasais, seios esses por onde o ar que nós respiramos atravessa pequenos orifícios, pequenos forames no interior da cavidade e circula também por dentro dos chamados seios paranasais. Nessa imagem eu tenho, por exemplo, o seio frontal, o seio maxilar expostos, mas existem outros seios que nas figuras seguintes nós também vamos abordar. Bem, os seios paranasais são cavidades presentes no interior dos ossos. Esses seios, eles também são revestidos pela mesma mucosa que reveste a cavidade nasal, portanto estão sujeitos às mesmas infecções. Vocês observaram que os seios se comunicam com o interior da cavidade, portanto micro-organismos também podem penetrar no interior dos seios
provocar infecções, né? E quando um seio está inflamado, produz uma doença que todo mundo conhece, muita gente tem, chamada sinusite. Então aqui eu estou diante de uma imagem demonstrando mais uma vez o seio frontal. Mais uma vez surge aqui o seio esfenoidal representado. Notem aqui o corpo do esfenóide, dentro dele tem um seio. Esse seio vocês já viram que se abre acima da concha nasal superior. O seio frontal se abre no meato nasal médio, né, no ósteo do seio frontal, enquanto que o seio maxilar também se abre no interior deste meato nasal médio. Aqui eu tenho uma imagem vista, né, por um outro ângulo, o seio maxilar representado, e lá está, né, distalmente, o ósteo do seio maxilar, que por esta vista, né, se abre aqui no meato nasal médio, né, nós abordamos agora há pouco. Interessante perceber a relação do seio maxilar, né, na base da sua estruturação, a proximidade com as raízes dos dentes premolares e molares. Muitas vezes a dor provocada pela infecção do seio maxilar pode ser confundida facilmente com uma dor de dente, né? E muitas pessoas procuram o dentista ao invés de procurar o tratamento médico mais apropriado para a sinusite, tá certo? Então aqui é uma relação importante. Interessante perceber que na posição bípede as secreções tendem a se acumular na base do seio, o que dificulta a sua drenagem para o interior do ósteo do seio maxilar e a sua consequente drenagem para o interior da cavidade nasal. Outro aspecto a ser abordado aqui é um conjunto de células etimoidais, né? Esse conjunto de células etimoidais também representam seios paranasais, e esses seios também se abrem no interior do nariz ou na concha nasal, ou no interior do meato nasal superior ou no interior do meato nasal médio. E como eu disse, no meato nasal inferior temos apenas a chegada do ducto nasolacrimal, trazendo lágrima oriunda, não é, do ângulo medial da órbita, né, da pálpebra, em direção ao interior da cavidade nasal. Esta imagem para mostrar a vocês o ducto nasolacrimal, né? Se você observar diante do espelho e observar no ângulo medial aqui na junção palpebral, vocês vão ver dois pequenos ósteos, e esses dois ósteos drenam lágrima para o interior do ducto nasolacrimal, e este ducto nasolacrimal, como eu já falei, vai se abrir, né, no meato nasal inferior, e é por isso que muitas vezes quando a gente chora, percebe, né, lágrima escorrer pelo interior da cavidade nasal. Essa figura, né, para demonstrar para vocês um pouco da vascularização da cavidade nasal. Lembrem da nossa aula anterior sobre a distribuição arterial, na qual falei da artéria carótida externa, ramo da carótida comum, e falei entre os ramos que emergem da carótida externa da artéria maxilar, né? E essa artéria maxilar, notem a quantidade de ramos que ela emite, importante vaso, né, para vascularização de elementos na cabeça. E entre os ramos emitidos pela artéria maxilar, né, entre os ramos terminais desse vaso, estão as artérias denominadas de artérias pterigopalatina, né? Temos os vasos denominados de palatinas, temos as artérias, importantes vasos também denominados de esfenopalatina, e essas artérias no seu conjunto contribuem significativamente para vascularizar o interior da cavidade nasal, né? Então existe uma rica quantidade de vasos sanguíneos aqui. Isso é importante para permitir o aquecimento, né, do ar que penetra na cavidade nasal, né? E isso é muito importante para verdadeiramente condicionar o ar para que ele possa atingir as vias aéreas inferiores. Bom, essa outra imagem refere-se à inervação,
do nariz internamente, né, da cavidade nasal. E aí eu tenho duas coisas para destacar. A primeira é referente à sensibilidade geral do nariz, né, que depende de ramos oriundos do nervo trigêmeo, né, o nervo trigêmeo e os seus ramos, né, é importante destacar o ramo maxilar do nervo trigêmeo, que contribui para a formação de plexos no interior da cavidade nasal. Então a sensibilidade geral é coletada pelo nervo trigêmeo, mas a sensibilidade especial, essa depende do nervo olfatório, né? Se vocês lembrarem de neuroanatomia, vocês vão lembrar que o nervo olfatório, no teto da cavidade nasal, os seus filetes perfuram a lâmina crivosa do etimoide, né, e penetram para a formação do chamado bulbo olfatório. E o bulbo olfatório continua-se com o nome de tracto olfatório, conduzindo a informação sensorial especial, a olfação, para o sistema nervoso central, tá? Destaco ainda nessas duas outras imagens, isso aqui é importante porque dividimos a cavidade nasal em duas áreas, observem uma parte mais avermelhada, não é? Rica em vasos sanguíneos, que essa é denominada de porção respiratória da cavidade nasal, e essa parte superior, aqui está marcado em azul, mas no vivente ela tem a coloração um pouco mais amarelada, que reflete exatamente a presença de terminais nervosos, de filetes no nervo olfatório, e por isso essa região no teto da cavidade nasal é denominada de porção olfativa da cavidade nasal. Entramos, portanto, no segmento posterior à cavidade nasal. Aqui eu estou diante de um tubo muscular denominado de faringe. A faringe é esse canal músculo mucoso, posteriormente à cavidade nasal, também serve à passagem do alimento que vem do interior da cavidade bucal. E inferiormente, o segmento de faringe faz continuação ao esôfago, parte específica do tubo digestório. Então, a gente pode dizer que o segmento faríngeo faz parte da via respiratória, porque o ar penetra do interior da faringe em direção à laringe, e também faz parte da via digestória, porque o alimento que penetra, que vem da cavidade bucal e penetra na faringe, segue em direção ao esôfago. Essa é uma vista da faringe com parte de sua parede, Eu fiz uma secção na parede posterior da faringe, uma hemissecção, e abri uma parte da faringe para mostrar as suas relações, seus compartimentos. Nessa outra imagem, que eu tenho aqui, eu tenho as paredes da faringe totalmente abertas para demonstrar para vocês a comunicação da faringe com a cavidade nasal. Notem o septo nasal no meio, no plano mediano, e observem as duas coanas, a coana direita e a coana esquerda. Notem que o segmento de faringe também se comunica com a cavidade bucal. Aqui é uma vista posterior da língua, a base da língua representada, essa abertura recebe a denominação de istmo das fauces, e ele comunica a cavidade bucal com a faringe. E percebam aqui a cartilagem epiglótica, que já faz parte do segmento de laringe, e uma abertura denominada ádito da laringe, que comunica o segmento de faringe com a laringe. Então percebam, portanto, que a faringe nós podemos dividi-la em três segmentos. Um desses segmentos relacionados ao interior da cavidade nasal, nós vamos denominar isso aqui de nasofaringe. O segundo segmento, que está relacionado com a cavidade bucal, recebe a denominação de orofaringe. E um terceiro segmento relacionado com o segmento de laringe, que nós vamos denominar de laringofaringe. A primeira se comunica com a faringe, com a cavidade nasal, através das coanas.
O segundo se comunica com a cavidade bucal através do istmo das fauces. E o terceiro segmento da faringe se comunica com a laringe através do ádito da laringe. Vejam essa imagem, representando o segmento de faringe e as suas relações com o nariz, com a cavidade nasal, a relação do segmento de faringe com a cavidade bucal e o segmento de faringe e a sua relação com o segmento de laringe. Observem mais uma vez a cavidade nasal se comunicando com a denominada nasofaringe através da coana. Observem o segmento de orofaringe se comunicando com a cavidade bucal através do istmo das fauces. E observem também a presença da laringofaringe se comunicando com a laringe através do ádito da laringe, a abertura que permite a passagem do ar que vem do nariz em direção à via respiratória. A faringe termina à altura da margem inferior dessa cartilagem, nós vamos denominar de cartilagem cricoide da laringe. E a partir deste nível não temos mais o segmento de faringe, passamos a chamar esse segmento de esôfago, que parte em direção ao estômago e faz parte exclusivamente da via digestória, que nós vamos estudar nas secções posteriores da nossa terceira unidade. Olha, um tópico importante para observarmos no segmento de nasofaringe é uma saliência mucosa denominada de toro tubário ou torus tubal. Alguns autores chamam de torus tubal. Essa saliência delimita um ósteo, um orifício que comunica a faringe com a orelha média. Então, se nós colocarmos no interior desse ósteo, chamado ósteo faríngeo da tuba auditiva, um pequeno fio, nós iremos sair com esse fio lá na orelha média, Então, existe uma comunicação entre a orelha média e o interior da faringe. Por isso que muitas vezes infecções que acometem a faringe, uma faringite, pode sim progredir para uma infecção de orelha média, para uma otite média provocada exatamente por essa comunicação, permitida por essa comunicação através da chamada tuba auditiva. E essa tuba ela pode ser facilmente identificada, a sua saída no interior da faringe. Veremos isso na nossa aula prática. Bom, vamos passar a análise, agora do segmento de laringe. Saímos da faringe, tubo, músculo mucoso na face, na região, no segmento posterior cervical. Posterior a quem? Posterior à cavidade nasal, à cavidade bucal e à laringe. E agora estamos diante de um tubo cartilaginoso, facilmente palpável na região anterior do pescoço. E esse segmento, ele é constituído por cartilagens, por associação de cartilagens, que permite a manutenção de uma abertura à passagem do ar em direção aos pulmões. Notem aqui a primeira cartilagem, que tem a forma de um escudo, facilmente palpável no vivente, chamado de cartilagem tireoide, uma vista anterior da cartilagem tireoide. Inferiormente à cartilagem tireoide, ainda nessa vista anterior, aparece uma outra cartilagem chamada de cartilagem cricoide da laringe. Essa outra cartilagem, ela é um anel fechado, concêntrico, e vocês podem observar aqui na imagem. Nessa outra imagem nós temos uma vista posterior da laringe. Vejam mais uma vez a cartilagem
tireoide. Observem mais uma vez posteriormente a cartilagem cricoide. E surge mais claramente uma cartilagem que tem a forma, né, de uma folha, denominada de cartilagem epiglote. Numa vista anterior, a cartilagem epiglote só pode ser visualizada parcialmente, né, como está representada aqui. Posteriormente, uma vista posterior da cartilagem cricoide, né, você consegue visualizar duas cartilagens piramidais, denominadas de cartilagens aritenoides da laringe. E acima das cartilagens aritenoides, duas outras cartilagens chamadas de corniculadas. Então, em resumo, a laringe é constituída pela articulação de várias cartilagens. Algumas são ímpares. Quais são elas? Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, cartilagem epiglote. E temos um conjunto de cartilagens pares. Quais são as cartilagens pares? As duas cartilagens aritenoides da laringe e as duas cartilagens corniculadas. Essas constituem a laringe. Observem a cartilagem epiglote, observem a cartilagem tireoide seccionada, né, sagitalmente, nós passamos uma secção, e vejam a cartilagem cricoide da laringe seccionada inferiormente. Observem também a presença da abertura que nós chamamos de ádito da laringe. Então, assim que nós penetramos no ádito da laringe, chegamos a uma região, a recepção da laringe. Essa região é chamada de vestíbulo da laringe. Notem uma prega músculo-mucosa, chamada de prega vestibular ou prega vocal falsa. Logo abaixo, uma outra prega músculo-mucosa, chamada de prega vocal, essa verdadeira. E entre essas duas pregas músculo-mucosas, uma cavidade chamada de ventrículo da laringe. Abaixo da prega vocal verdadeira, expande-se uma outra cavidade, denominada de cavidade infraglótica da laringe. Então, o ar que penetra na cavidade nasal, ele passa pela nasofaringe, passa pela orofaringe, segue pela laringofaringe, penetra no ádito da laringe, passa pelo interior da laringe e segue em direção inferior até atingir os pulmões. Notem aqui um exame de laringoscopia, né, em que o profissional ele consegue visualizar o ádito da laringe, a abertura, né, que ele consegue visualizar, ele consegue perceber a cartilagem epiglótica, ele consegue perceber as margens do ádito da laringe, ele consegue visualizar a prega vocal falsa, né, e ele consegue visualizar uma série de características de coloração, né, de turgescência dessas cordas, o que pode indicar algum tipo de inflamação na superfície. Eu tenho aqui uma outra imagem para mostrar para vocês, né, já associada aos músculos que estão presentes no interior da laringe. Vejam um músculo importante, né? Vocês precisam compreender que parte da cartilagem tireoide em direção à cartilagem aritenoide. Esse músculo, não é, que está aqui representado é chamado de músculo tireoaritenoide. E um outro músculo que é importante destacar para vocês, né, mais dois outros músculos, são músculos que estão associados à cartilagem cricoide e aritenoide, são chamados de músculos cricoaritenoides. Então existem os músculos cricoaritenoides posteriores, né, de um lado e de outro, e existem os músculos cricoaritenoides laterais. Esses músculos, ao se contraírem e se relaxar, eles podem tensionar as cordas vocais, ao mesmo tempo em que eles podem aproximar essas cordas ou afastar as cordas. Isso determina o tom de voz, determina o tom emitido pelo indivíduo durante a sua fala, né? Nós temos ainda
uma outra figura para demonstrar isso para vocês, ó, da contração desses músculos, não é? Quando eles funcionam. Vejam que na hora em que o músculo tíreoaritenoide se contrai, ele tensiona a corda vocal, isso gera uma tensão maior na corda, não é? Isso pode provocar uma tonalidade um pouco mais aguda. Notem quando os músculos cricoaritenoide se contraem, eles giram a cartilagem aritenoide, aproximando as cordas vocais. Percebam quando os músculos denominados de cricoaritenoides posteriores se contraem, eles giram no sentido inverso a cartilagem epiglótica, a cartilagem aritenoide, e promovem o afastamento das cordas vocais. E isso, por sua vez, permite que o ar passe mais facilmente, provocando um tom mais grave, na voz produzida pelo indivíduo. Bom, nós estamos aqui com uma peça de hemiface, e eu vou abordar para vocês a estrutura, em secção sagital da cavidade nasal, na peça, que vocês possam ter uma ideia. Então, temos aqui a concha nasal superior, a concha nasal média, a concha nasal inferior representada. Observem o espaço do meato nasal superior, eu estou com a pinça, o meato nasal médio, onde eu estou passando a pinça, e aqui o meato nasal inferior. Nesta peça também é possível observar o seio frontal seccionado e a presença do seio esfenoidal. Então aqui é o teto da cavidade, o piso da cavidade nasal está aqui representado também, tá? E a presença do corpo do esfenoide delimitando a parede posterior da cavidade nasal. Esse segmento mais posterior, onde eu estou introduzindo a pinça, já representa o segmento de nasofaringe, tá? Aqui inferiormente já a cavidade bucal com a língua, preenchendo praticamente 80% do espaço da cavidade bucal. Nessa outra secção, que nós temos aqui, uma secção também sagital, uma hemiface, você pode perceber mais uma vez o seio esfenoidal e aqui acima o seio frontal, também seccionado. Eu removi na peça a concha nasal média e a concha nasal superior, e você vai observar que eu estou introduzindo a pinça dentro de um espaço, e esse espaço ele emerge na parede lateral. Você pode observar, aqui na peça, o seio maxilar aberto, que se comunica com o meato nasal médio, que nós comentamos nas figuras anteriores. Bem, o segmento de faringe, para que vocês possam observar o tórax tubal na nasofaringe e a presença do ósteo faríngico da tuba auditiva, onde eu estou com a pinça, lembrando que esse espaço, esse ósteo, ele dá passagem a um canal chamado de tuba auditiva, o qual tem comunicação com a orelha média, Por isso que determinadas infecções que acometem a faringe podem se propagar pela tuba auditiva e provocar otites, inflamação na orelha média. Muito bem, nessa outra secção, nós fizemos uma secção da calota craniana, removendo a calota craniana, e aqui está a base do crânio, fossa média da base do crânio, e eu vou observar por uma vista inferior esse espaço, E aí vocês vão poder perceber comigo, a presença do septo nasal representado, os dois compartimentos da cavidade nasal,
cavidade nasal direita e esquerda, estão aqui representadas. Segmento de faringe na porção posterior, ó. E de cada lado da cavidade nasal aparecem os dois seios maxilares. Essa é a posição topográfica, né, desse seio em relação à cavidade nasal. Agora, uma outra secção, né, que passou no sentido coronal, eu vou mais uma vez virar a peça e vocês também observem, né, o septo nasal no plano mediano, separando o nariz internamente, a cavidade em dois compartimentos, as conchas nasais médias seccionadas e de cada lado, mais uma vez, a representação do seio maxilar. Notem a relação desse seio, né, enorme seio da face, né, em relação à parede lateral da cavidade nasal. Bom, aqui eu vou tem uma peça completa, né, uma M cabeça com a secção da calota craniana, e eu vou observá-la pelo lado oposto para que vocês possam perceber a organização do segmento de faringe, né, no segmento posterior cervical. Eu vou abrir a parede da faringe, ó, passei uma lâmina de bisturi, eu seccionei com a tesoura, fazendo a abertura da parede posterior da faringe, para que você possa observar, né, o segmento de coana. Observem, ó, a coana direita e esquerda. Eu estou pinçando lá na profundidade o septo nasal, olha o septo nasal, não é? E de cada lado estão as duas coanas. Percebam que as coanas comunicam a cavidade nasal com o segmento de nasofaringe. Logo abaixo está a úvula palatina, a língua e o espaço que comunica a cavidade bucal com a orofaringe, né, onde eu estou abrindo aqui na peça. E logo abaixo, né, já estamos diante do segmento de laringofaringe, cartilagem epiglótica. E aqui, colocando a pinça para vocês poderem observar, né, a presença, ó, do segmento de ádito da laringe, que é por onde a faringe se comunica com a laringe, ou seja, essa abertura logo abaixo da epiglote é o espaço por onde o ar penetra para atingir as vias aéreas inferiores. Bom, nesta outra peça, o que é que nós temos? Temos a representação do segmento de laringe, como eu falei, segmento cartilaginoso na região anterior do pescoço, né? Então eu tenho a cartilagem tireoide representada numa vista anterior, a cartilagem cricoide também observada numa vista anterior, né? Vou fazer vou virar a peça para observar pelo seu contorno posterior e vocês vão poder perceber claramente a presença da cartilagem epiglote, né? Então vejam, quando nós deglutimos o alimento que vem da cavidade bucal, ele passa em direção à orofaringe e em seguida ele é encaminhado para o segmento de esôfago. Ele não cai no segmento respiratório, na laringe, porque a cartilagem epiglote fecha o ádito da laringe, evitando que o alimento caia na via respiratória, tá? Então, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, cartilagem epiglótica, e aqui nós vamos observar uma outra peça, mais uma vez, ó, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, e aí eu vou virar a peça para observarmos a presença da cartilagem aritenoide e acima da cartilagem aritenoide a presença da cartilagem corniculada, tá? Para finalizarmos, eu abri aqui o segmento de laringe, ó, e vocês vão observar a presença mais uma vez da cartilagem epiglótica,
Logo abaixo da epiglote você está diante de um espaço chamado vestíbulo da laringe. Vou pinçar uma prega denominada de prega vocal falsa, né? Chamada corda ou prega vestibular da laringe. Temos logo abaixo a outra prega chamada de prega vocal verdadeira. Prega vocal verdadeira. E entre as duas pregas vocais existe um espaço onde eu estou com a pinça, denominado de ventrículo da laringe. Abaixo desta cavidade surge a cavidade infraglótica, não é? E daí para baixo já é o segmento de traqueia, que nós estudaremos na próxima aula, tá certo? Durante as nossas aulas presenciais, iremos aprofundar, né, os conceitos, aqueles mais associados às questões clínicas.